Espírito Santo de revelação, continua conosco. Nós vamos continuar essa adoração que tem a ver com Jesus, o Filho de Deus, Espírito Santo. Estamos aqui para crescer com esse conhecimento, porque quando conhecemos a vida do Filho, Pai, somos mais exatos na adoração ao Pai. Por favor, Jesus, continue conosco. Espírito Santo, nos convença, nos auxilie, Pai, nas coisas que para a gente é um paradigma, para a gente é um assunto difícil, para a gente acha que não dá, mas realmente com a força do braço não dá, mas o Senhor habita em nós, estamos aqui para isso. Obrigado, Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz da parte de Jesus. Amém. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Quem esteve aqui hoje de manhã? Refines Fire hoje de manhã. Refines Fire, gente, foi um fogo hoje aqui de manhã. É igual agora, só que de manhã, não sei, eu acho que eu estava mais conectado ali, hoje eu estou meio, né? Mas foi muito bom. E sabe o que vai acontecer? Daqui para o alto, é daqui para cima, é daqui para cada vez melhor, porque a fome e a sede de quem está sentado aí, é que puxa a mensagem daqui, é que molda o ambiente, é que atrai a presença e a glória de Deus. Então, se você veio assistir alguma coisa aqui, talvez eu vou te frustrar, mas se você veio queimar por Jesus comigo, eu estou queimando por Jesus, queimando por Jesus. Hoje é um dia de comunhão, dia de mesa, é um dia de não comermos, mas é um dia de repartirmos. Isso precisa ser mudado da nossa mentalidade. Já o Laden vai ministrar a ceia nas nossas vidas. Abre a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, por favor, a partir do 1. O tema da mensagem é: engole o choro e vai. Engole o choro e vai. O que é que a minha filha quer ali? É tudo ao vivo aqui, viu, gente? Minha filha está ali assim, ó, falando. Eu acho que é Libras, né, gente? Vem aqui, Bia, que daí a gente filma, a gente dá uma... Bora para cima. Você faltou as aulas da Mari, então, filho, você vai ter que ficar aí mesmo. Engole o choro e vai. Tem muito tipo de choro, não é verdade? Eu, hoje pela manhã, fui tomado pelo Espírito Santo de Deus, e eu chorava muito, e eu desejo muito esse choro para a sua vida, porque um choro de quebrantamento, ele traz alinhamento. Um choro de quebrantamento, ele traz uma verdadeira identidade de quem somos e de quem Jesus é, e do que Ele já fez para que a gente seja como Ele. Um choro de adoração, ele é maravilhoso, e é o que eu desejo para a sua vida. Olha, amanhã é feriado, vocês estão com pressa de quê? Não é isso? É feriado amanhã? Então a gente pode continuar esse fire aqui, gente. Vamos para cima, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Quantos estão felizes em podermos, com toda essa cautela, com essa, a gente poder nos reunir novamente? É maravilhoso. Engole o choro e vai, fala de choros diferentes. Então esse choro é o que eu desejo para a sua vida. Mas tem choro que a gente não gosta, tem choro que a gente não quer. E você pode pensar em choro quando você pensa em bebês, porque bebê não sabe falar. Então qual é a linguagem de comunicação de um bebê? É o choro. Então se ele está com calor, ele chora. Então se ele está entediado, se ele está com fome, Agora transfere isso para o mundo espiritual, porque hoje eu quero contar uma história, um encontro de dois homens de Deus. Só que um tinha um véu sobre uma religiosidade, o outro tinha outro véu sobre uma pessoa que faltava na vida dele, apesar de que a oração e a adoração dele subia. Então, de certa forma, nós vamos encontrar nesses dois personagens algo que nós vamos ter que engolir o choro e ir. Fala para a pessoa do seu lado: engole o choro e vai. Salmos 30, verso 5 diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar
uma noite. Então, aquele choro ruim, aquele choro de dor, aquele choro que nos faz crescer, ele tem prazo, ele tem um tempo, e no poder do nome de Jesus, eu não sei qual é o seu choro e qual é a sua noite, mas a sua noite ela precisa acabar, porque nós servimos a estrela da manhã, nós servimos o sol da justiça, que é Jesus, o Filho de Deus, e Ele já enviou um capacitador para que você cresça e saia para essa manhã. Quantos querem? Atos 10, a partir do 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então aqui nós estamos falando de Cornélio, um general de uma tropa de 100 homens. Então ele era um homem, a palavra de Deus diz que ele era um homem temente a Deus, e ele era um homem zeloso, ele era um homem de justiça, um homem que estava dando esmolas, além de orar. E de repente ele tem esse encontro com um anjo, esta visão, e aí o anjo diz para ele assim: ei, as suas esmolas, a sua oração chegou até Deus. E aqui, logo de cara, nós podemos entender que ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Então, quando fala de família e fala que a adoração de uma família ela está chegando até Deus, o nome disso é governo. Quando um homem governa a sua casa, ele mesmo que vê que seu filho não está muito afim de adorar, não está muito afim de fazer as coisas. Por exemplo, eu tenho 2 filhos em casa que, se eu não governar, se a Jaque não governar verdadeiramente, eles não vão ler a Bíblia nunca. Eles vão ler o TikTok. Se a gente não governar, eles não vão ter uma porção da palavra de Deus diária. Eles não vão tocar comigo ali, chorar na presença de Deus e chapar com Jesus ali. Por quê? Porque a idade deles é outro choro, é outro bonde, é outra pegada. Então, se nós adultos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos outros tipos de choro. Esse choro deles de pai não quero, pai não posso, pai não vou, nós vamos governar e deixar um legado de adoradores, filhos que adoram e vão continuar, porque crente não morre, né, gente? Crente continua. Crente não morre, porque nós vamos e os filhos vão dar continuidade a um propósito, e depois todos juntos estaremos lá. Se prega tão pouco da volta de Jesus, nós vamos fazer uma série aqui, né, lado? Aleluia. Então, uma família de governo. Vande, isso aí não rola comigo, sabe por quê? Porque olha, eu já sou separada, tem 30 anos, eu já sou divorciada, não sei quantos anos. Olha, lá em casa é só eu sou sozinho, lá em casa é eu e minha filha, meu filho. Gente, quem falou que assunto de governo tem a ver com gênero? Assunto de governo tem a ver com obediência. Eu sou de uma família que o papai saiu de casa muito cedo, eu honro a vida dele. Hoje ele está restaurado, está no Uruguai já há mais de 15 anos, e está tudo bem. Hoje ele reconhece muitas coisas que estavam fora do caminho de um governo, de um filho de Deus, e a gente conversa muito sobre quando ele vem para cá, ou quando eu posso ir para lá. Mas o fato é que quando eu era adolescente, ele foi embora, e eu tive uma mãe que saiu ungindo os umbrais da porta, de cada uma, os batentes das portas de casa, e ela dizia assim: aqui dentro não, Satanás, aqui não, minha casa é do Senhor Jesus, a minha família é do Senhor Jesus. E eu lembro uma vez que o piano de casa, a gente tinha um piano de madeira, foi ali que tudo começou. O piano de casa tocou sozinho numa madrugada.
O inimigo estava cirandando de uma maneira tão incrível assim. Eu sei que muitos podem, isso é loucura da cabeça desse magrelo esquisito. A verdade é que eu ouvi e minha mãe também ouviu. E não foi uma música bonita, que eu já tocava. Foi um acorde assim, bam, e saiu fazendo. Eu levantei na hora assim da cama, e com o som das cordas ainda vibrando. Para quem não sabe, piano é um instrumento de corda, tá vendo? E aí, eu fui no quarto da minha mãe. Quando eu cheguei no quarto da mamãe estava sentada na cama, achando que meu pai tinha chegado da rua e que tinha tocado e tal, tudo. Na verdade, eu já sabia que não era ele, com aquele acorde cabuloso, com aquela rapidez, sem errar nenhuma nota, sinistro. Fala, sangue de Jesus. É o sangue de Jesus mesmo que corre no corpo. É o sangue de Jesus mesmo que nos purifica de todo pecado, que nos capacita, sabe? Assunto de governo não tem a ver com gênero, tem a ver com obediência, tem a ver com renúncia, tem a ver com disciplina. Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos lá. Vou dar um panorama aqui de uma pessoa que talvez não fosse uma figura de governo. O livro de Ruth, ele conta de uma família incrível que saiu, foram imigrar. Eles foram para outro lugar porque estava tendo um tempo de fome lá em Belém, e eles decidiram ir para Moabe, e chegaram lá, deu tudo errado. Elimeleque morreu, o patriarca morreu, os 2 filhos, Malom e Quilion, a dupla sertaneja, amigo do Fernando, morreram, e ficaram Noemi, Ruth e Orfa. Gente, como é que tem governo de Deus numa família dessa? Pensa comigo, Noemi, Ruth e Orfa. Eu estou falando de uma sogra e 2 noras. Aonde tem governo de Deus numa família dessa, gente? Terrível. E aí Noemi, como não, os teólogos, eles colocam Noemi como uma representação de um governo fraco, sem uma autoridade, sem uma perspectiva. Tanto que quando ela volta para casa, ela libera as suas 2 noras, ela diz assim: Orfa, vai embora, Ruth, vai embora, porque acaso eu posso gerar outro filho, para que vocês casem novamente, vão embora, eu não tenho mais nada para dar para vocês. Quando ela chega na sua cidade, envergonhada, as pessoas falam, ela, é Noemi, e ela diz assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga, porque Deus não foi bondoso comigo, Deus não foi misericordioso comigo. Mas uma das noras não decidiu ir embora. O nome dela era Ruth. E ela olha para Noemi e fala assim: ei, como assim? O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, aonde quer que tu fores eu irei. Quantos estão entendendo a obediência? Quantos estão entendendo a postura? Quantos estão entendendo que o assunto de uma casa que desfruta de um governo não depende de gênero? E de repente, essa mulher chamada Ruth, ela se casa com um resgatador, porque ela aponta para uma igreja que se posiciona. Toda igreja que se posiciona em Jesus, Jesus é o nosso resgatador. E houve resgate para aquela família. E olha gente, olha a graça de Deus no Antigo Testamento. A comunidade judaica dizia para Noemi assim, depois que tudo passou, ela segurando o bebê no colo, ela dizia assim: essa sua nora, preste atenção que eu estou falando de uma mulher moabita. Naquele contexto judaico, não existe uma moabita dentro de um povo judaico. E o povo judaico dizia assim: ei, Noemi, essa sua nora, ela é melhor do que 7 filhos homens para você. Eles estavam dizendo assim: ei Noemi, essa mulher, ela é melhor do que 7 empregos. Essa mulher, ela é melhor do que 7 coisas maravilhosas, 7 mantenedores na sua família. Uma mulher que se posicionou. Então, a Noemi, ela não tem uma figura paternal em Jesus, mas Ruth teve. E o assunto não está numa comunidade judaica, se é moabita, se é gentílica, e aqui está um encontro de um judeu e de um gentio, e você vai sair daqui hoje entendendo qual é a minha postura judaica que eu estou separando de algum gentio. Vamos lá, engole o choro e... Não, está fraco, engole o choro e... Vamos lá. Teve um camarada
que ele teve uma paternidade a melhor que já pisou na terra. Então, assunto de paternidade, a gente fica assim, né? Como é que eu estabeleço o governo? Judas andou com Jesus e o vendeu por moedas. Como vocês estão entendendo? Você não sei se está pensando aí, olha, essa parte de paternidade, para eu governar, pastor, é meio bagunçada na minha vida. Não, porque se Judas andando com Jesus o vendeu por moedas de prata, Ruth, que era moabita, ela foi e falou, olha, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Quantos estão entendendo? Vamos lá. O governo dos céus não depende de gênero, e sim de obedientes, obedecer. 2, a família de Cornélio, então, eles eram piedosos e tementes a Deus. A raiz de piedoso aqui é eusebes, que significa submisso, e temente é phobel, que significa obediência reverencial. Não é uma obediência qualquer, é uma obediência em adoração. É uma obediência de se prostrar. Então a raiz das palavras, a frase ficaria assim, olha: viviam com uma missão, obedecer reverencialmente a Deus, obedecer adorando a Deus. Eu estou falando de uma pessoa que não era cristã, estou falando de uma pessoa que não conhecia Jesus. Vocês estão comigo? Dava muitas esmolas e orava continuamente a Deus. Repitam comigo: sacerdócio contínuo. Fala a verdade se aí a gente relaxa ou não relaxa. Fala a verdade se aí a nossa vida, saindo daqui, porque afinal de contas eu vim, eu já ceiei, eu já pertenço ao corpo. Jesus, nós, se voltar, eu estou aí, estamos dentro, estamos juntos, eu sou do seu bonde. Então essa ceia, ela não tem nada a ver com comer, ela tem a ver com discernir a família que somos e entender se tem alguém que precisa que você reparta. Nossa carne não quer queimar continuamente, então a gente relaxa, a gente negligencia essa parte. E eu confesso que, né, a gente não vai andar por aí como uma pessoa que queima falando em mistério com Deus. Você vai entrar na fábrica amanhã falando em mistério com Deus, chorando, capaz que você tenha algum problema. Mas é importante você sair daqui em conexão de relação. É importante você sair daqui entendendo que continuamente ele orava, e ele não era cristão, e ele estava aqui, é por isso que Deus estava recebendo, por isso que as ofertas, por isso que a oração dele chegava como memória, como memorial na presença de Deus. Provérbios 18:9, a versão Almeida, diz assim, olha: quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Quem é negligente no seu ministério, já é irmão do desperdiçador. A palavra negligente aqui é quem afunda. Então quem afunda, Deus te deu algo para você ser, para você fazer. Se você for negligente nisso, você vai estar afundando isso. E você vai ser amigo do desperdiçador. A versão NVI diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então nós estamos trabalhando para construir algo, e se nós relaxamos naquilo, se nós perdemos a paixão com aquilo, nós começamos a nos tornar parente daquele que destrói aquilo. Isso mudou minha vida, e eu precisava disso, porque estou construindo algo que Jesus está construindo na sua vida, na sua família. Estamos aqui para auxiliar, para confirmar o destino que Deus já falou para cada um de nós, e nós não podemos relaxar nisso. Nós não podemos deixar alguém ver, deixa alguém fazer, e vai deixando a coisa mais ou menos. Não tem mais ou menos com Jesus. Na versão A Mensagem é mais linda ainda, diz assim: tanto o preguiçoso quanto o relaxado são unha e carne com a destruição. Somos templo, habitação, nós estamos sendo construídos pelas mãos do arquiteto, somos pedras sendo lapidada, uma acomodada às outras, e se nós relaxarmos no que Deus está falando para a gente, estamos na época de Moisés, numa vigência errada, numa aliança passada, querendo que as pessoas falem para a gente o que a gente tem que fazer. Vamos lá, Poema, por favor, pegue no seu espírito, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para confirmar o que Deus tem falado na sua vida.
que Deus tem falado no seu coração. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, e perseverem na oração por todos os santos. E a gente só ora para agradecer, para comer, a gente só ora, não pastor, não, eu estou alinhado com o meu secreto, aleluia. Então que seja um secreto permanente, que seja um secreto que não tem altos e baixos, que seja um secreto onde a gente mata mesmo a nossa carne, porque ela não quer, a natureza adâmica não deixa, ela grita por uma série, ela grita por um entretenimento, ela grita por uma comida, e nós somos aquilo que comemos. Então, se você se olha no espelho, é porque você comeu e se tornou isso. Agora, como está o espírito? Como ele está sendo alimentado? Engole o choro e vai, pois é para perseverar na oração por todos, no nome de Jesus. Não é para mim, não é o eu, é o nós, e hoje estamos aqui para discernir isso em nome de Jesus. Continuando, o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Subir no sentido de ascender. A raiz foram sustentadas para a memória diante de Deus. Presta atenção aqui, ó. A sua oração, ela é algo que não é palpável. A sua oração, ela é uma relação em fé, uma relação com o Espírito Santo de Deus, uma relação que você chega ao Pai mediante ao Filho, Cristo Jesus. Então, esta oração, este quartinho que você diz que tem e que está protegendo ele tem que expressar isso. Ele deixa de ser algo abstrato, porque como a gente já falou aqui, a nossa salvação, ela começa a expressar uma santificação. Então, o Cornélio, ele não só orava, ele não só se dedicava continuamente, mas ele dava esmolas. Lá em Êxodo, lá atrás, quando Deus instituiu algumas festas, ele disse assim: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Desde lá de trás, todas as vezes que nós nos apresentamos ao Senhor, nós nunca teremos nada que nós não podemos oferecer. Pense nisso, que você está oferecendo, que está sendo visto, aquela coisa da oração e do quartinho e do secreto, porque é a conduta que mostra a santificação crescendo, evoluindo, o Cristo ressurreto dentro, os véus que vão saindo, e aí o assunto já não é tão seguir, já não é tão ser de meus imitadores, está tudo certo, mas é manifestar aquilo que você carrega. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Naquele contexto, vem. E no contexto de hoje, se relacione e manifeste a minha vida que você carrega. Toda expressão de adoração é seguida de ação. Toda expressão de adoração é seguida de ação. Fé e obras. Como está o seu sacerdócio da sua família? Como está o governo da sua casa? Preste atenção que nós estamos desconstruindo alguns paradigmas que a gente ficou, não, isso aí eu nunca vou chegar, isso eu não vou fazer, porque, por exemplo, eu não vou casar mais. Minha mamãe, assistente social da Poema Church São José dos Campos, terapeuta de família, você que está num GC e precisa de uma terapia familiar, é aqui, em nome de Jesus, converse com o seu líder. Ela tem 72 anos, está livre na pista, mas posso dizer uma verdade? Ela não quer. E nem por isso, quando eu entro na casa dela, eu não sinto a presença, um lar de Jesus. Vamos lá, alguém? Vocês estão aí? Estão comigo? Vocês estão entendendo? Esse tempo atrás ela pegou um ônibus e um senhor muito elegante olhou para ela e falou: vamos tomar um açaí. Ela olhou e falou: não gosto de açaí. Tag life. Olha, fazer. Eu apoio. As ações, os sacrifícios, os cultos, as ofertas, como está na sua vida? Tem subido? Ou é algo horizontal? Ou é algo de uma agenda? Ou é algo está subindo? Que cheiro é esse que Deus está sentindo?
Por favor, Atos 10, a partir do 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, eles quem? Os funcionários de Cornélio, que estavam indo buscar Pedro em Jope, na casa de Simão, o curtidor. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O Pedro aqui, ele é um cara que vem de um rolê, gente, maravilhoso. O Pedro vem de Jerusalém, e ele passa em Lida, e ele cura o Enéas, que estava há 8 anos enfermo. O Pedro está vindo de uns fire refine, daqueles mais loucos que vocês imaginam, com curas e milagres, sem ninguém impor as mãos, Deus curando, Deus andando no nosso meio. Quantos lembram? Quantos têm saudade? Quantos querem? Pedro vem desse rolê. Pedro está empoderado no Senhor. Quando ele chega em Jope, o pessoal leva ele na casa de Dorcas, porque Dorcas havia falecido, e quando ele entra, as viúvas estão todas ao redor de Dorcas, com as coisas que Dorcas costurava, e elas chorando, porque Dorcas havia falecido. Ele tira as pessoas de lá, e ele ressuscita Dorcas, no poder de Jesus, o Filho de Deus. Então pensa no homem, com o peito estufado, e falando assim: olha, aqui não tem, porque Jesus está comigo, estamos curando, estamos ressuscitando. E de repente, uma voz diz para ele assim: olha, mata e come. Matar o quê? Está doido? Isso não é do meu bonde não, isso não é da minha tribo não, isso não é poemeiro não. Vocês têm que ver a tatuagem da minha mãe, coisa linda. Ela não fez ainda, mas ela vai fazer. Ela vai fazer. E eu vou pedir para ela mostrar para a igreja. Né, mãe? Mãe, a senhora está aí? Enquanto Pedro subia para orar seu costume judaico, preste atenção aqui, porque nós estamos aqui, talvez, muitos de nós estamos aqui, sentados, orando nosso costume judaico, que nós não somos judeus, né? Só tem um aí, né? Aleluia. Enquanto Pedro subia para orar seu costume judaico, Deus já havia ouvido as orações de um gentio. Enquanto Pedro subia para orar, Deus já estava sentindo o cheiro, o aroma agradável de uma oração e das esmolas da família de Cornélio. Ele não era cristão. Vamos lá, alguém, por favor. Enquanto estamos aqui nesse momento, alguém está tocando a Deus lá fora. E sabe o que é pior? Eles estão tocando a Deus sem conhecer o Filho de Deus. Por isso que Deus nos chamou, por isso que Deus conta com você, cabeção. Por isso que Deus conta com esse ajuntamento aqui. Por quê? Porque é só para a gente treinar o amor do Pai fluir e florescer, para a gente entender quem são, aonde estão. Eu tenho em casa, eu tenho na minha família, porque eu já entendi que o assunto de governo não tem nada a ver com o que fizeram comigo, é com a minha falta de desobediência. E eu obedeço, eu quero obedecer a partir de agora, e eu não vou deixar essas pessoas que o Senhor tanto ama irem para o inferno, porque na verdade, assunto de salvação é para aqueles que têm o Filho, não é para quem faz boas obras, não é para quem dá esmola. Tem pessoas lá fora que têm um assistencialismo mais top do que qualquer igreja evangélica. E quem disse que o evangelho é assistencialismo? O assistencialismo faz parte. O assistencialismo, ele é importante, mas não é o mais importante. Enquanto estamos aqui nesse momento, alguém está tocando a Deus lá fora. Enquanto Pedro recebeu uma visão, Deus já recebia uma adoração.
Olha aí o Pedro estufando. Mata e come. Que mata? Mata. Sou judeu. Estou orando. Acabei de ressuscitar Dorcas. Acabei de orar por Enéas, 8 anos numa maca. Imagina esse cara. Você quer que eu coma essas coisas impuras? E a voz dizia: não julgue impuro aquilo que eu estou limpando e purificando, aquilo que Deus purificou. Melhor dizendo, enquanto Pedro recebeu uma visão, Deus já recebia uma adoração. Tem gente com adoração incompleta lá fora. Deus conta comigo, conta com você. Vocês acabaram de ver aqui, ó, quantos passaram pela adulta por esses dias, nesse mês? As pessoas ainda estão andando, porque talvez tenham mais fé do que eu e você, para irem aonde eles estão indo na basílica. É a luz que raiou e que brilhou para eles, e nós precisamos apresentar Jesus, o Filho de Deus, e às vezes eles não vão ler isso, a não ser ver a sua vida, a não ser ver a sua ação, a não ser ver a expressão da sua salvação. Então não dá para a gente ficar aqui queimando, esperando o próximo fire, quem vai ressuscitar? Jesus. Quem vai curar? Jesus. Não, eu sou um filho ruioso, então eu sou responsável pelas pessoas que o Senhor ama e tem sentido o cheiro delas e precisa delas e quer que elas sejam salvas. Eu estou aqui, Jesus, por favor. Enquanto Pedro ouvia por 3 vezes: não chame impuro ao que Deus purificou, não chame impuro ao que Deus purificou, não chame impuro ao que Deus purificou. Gente, presta atenção, por que 3 vezes com Pedro? Por favor, 3 vezes ele lembrou que o negou, até que o galo cantou. Ele falou: esse assunto é comigo mesmo, porque é assim que ele fala comigo. E por 3 vezes ele lembrou que Jesus o perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Fala, meu brother, Deus abençoe sua vida. Depois a gente bate um papo. Nós? Te amo, mano. Vamos sua vida, hein? Você está vestido de poemeiro, hein? Está lindo. Enquanto Pedro ouvia 3 vezes: mate e coma, mate e coma, ele lembrava que o negou 3 vezes. Ele lembrava que Jesus veio nele e falou assim: olha, você me ama mesmo? Cuida dos meus cordeirinhos. O problema é que quando a gente vê um negócio desse assim, ó, a gente já fala assim: não é do meu bonde. Ó, tá cheirando alguma... Cheirando o quê? Para mim foi Jesus que trouxe, para ver se a gente acorda. Vamos lá, Poema, por favor. O assunto aqui não é da gente nos posicionar como uma igreja que vai explodir por moda. Não, nós vamos explodir porque vamos morrer. Nós vamos explodir porque nós vamos nos explodir para que Cristo apareça, para que Cristo viva, para que Cristo seja a referência na sociedade, não um nome apenas. O nome faz parte. Pedro aponta para uma igreja que tem que se levantar, matar e comer. Engole o choro e vai, por favor, engole o choro e vai. Tem vezes que você vai falar assim: não tem nada a ver comigo, eu não quero isso, não tem nada a ver. Quem diz que tem a ver com um gosto? Porque eu falei lá no início, o que acontece com as pessoas quando elas choram. O que acontece com os bebês, quando eles querem se comunicar, eles choram, choram e choram, e de repente nós ainda espiritualmente estamos tomando leite. Então qual vai ser a nossa resposta para o céu? Choro, 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 e chora de novo, até que a gente vai saindo de tecnion, já é um adolescente, para ruiós. Aí você já tem responsabilidade com um propósito maior, e esse propósito maior, ele traz sentido e felicidade para a minha vida e para a sua vida. Pastor, eu vou ter que deixar isso, eu não sei da sua vida, eu não sei qual é a sua cruz. Vande, Cornélio não é do meu bonde. Eu acho que Pedro falou isso. Que come o quê? Eu sou judeu. Na verdade, eu acho que Pedro não estava discernindo o bonde de Deus. Tem rolê de Deus que você vai ter que entrar em bondes diferentes.
Tem rolê de Jesus que você vai ter que sair fora do seu conforto, do seu ar-condicionado. Você vai ter que pegar uma outra condução. Olha a progressão. A experiência de Cornélio, que governava, que orava, que dava esmolas. Ele viu claramente um anjo. Teve instruções para buscar um judeu desconhecido em Jope. Um homem justo, o que ele fez? Ele foi. Ele chamou os funcionários e falou: vai lá, vamos ver se o que eu ouvi é de Deus mesmo. Vai lá, vai ter um curtidor de couro lá, perto do mar. Procure por Simão, também conhecido como Pedro. Rápido a obediência. E quando nós temos experiências com Deus, olha aqui a progressão da experiência de Pedro. Em oração, subindo no terraço em oração, entrou em êxtase, teve uma visão e uma voz. Que voz era essa? Eu não sei, porque a voz disse assim: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Aí vamos para frente, Atos 10:19 diz assim: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Presta atenção, até aqui era uma voz, e ouviu uma voz, e a voz disse: não julgue impuro. Agora, enquanto Pedro ainda estava pensando, enquanto Pedro pensava naquela visão, naquelas coisas, o que isso significa? O Espírito lhe disse. Espírito na minha Bíblia e na sua Bíblia está com E maiúsculo. É por isso que a gente pode, porque Ele habita em nós, e se nós habitarmos em Jesus, tudo vai dar certo. A gente não vai ficar nessa: será que esse bonde vai para onde? Será que vai dar bom? Será que não vai? E esse cara que chegou aqui, o que é esse cara que chegou aqui? É seu irmão, é nosso irmão. E então a progressão aqui era uma voz, e agora é um Espírito Santo que Pedro já conhecia, e você sabe disso, quando o Espírito Santo fala comigo e fala contigo, você sabe que é Ele. Então o êxtase, então a visão que você teve, ela é muito bacana, ela é maravilhosa. A gente não está aqui para anular as experiências que você teve com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, com Deus o Pai, com aqueles líderes antigos, com as promessas antigas que estão guardadas. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para te perguntar: você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, um igual a Jesus que habita em você? Porque essa é a voz que vai completar todas as coisas, essa é a voz que vai encaixar todas as coisas, que vai fazer sentido com todas as coisas, inclusive que vai te fazer discernir se aquilo que você passou, se aquele êxtase que você teve, tem a ver com um propósito maior de Deus, ou se tem a ver com um ego a ser suprido, com uma carência a ser suprida, se tem a ver com um judaísmo que ainda está dentro de nós, que mata e come o quê? Sai fora. O nome disso sabe o que é? É ego. Mas Pedro, um homem de Deus, um homem temente a Deus, relutante, e com esses bichos todos, com essa coisa suja toda, de repente o Espírito lhe diz: que Espírito é esse? João capítulo 16, 13, ele deve ter lembrado disso. João 16, 13, por favor. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Aquelas pessoas andando na Dutra e indo para lá, são nossos irmãos, e talvez tenham feito coisas que têm tocado o coração de Deus, e elas precisam ser mais exatas em Jesus, conhecer Jesus, o Filho de Deus. E Deus conta com os filhos responsáveis, os filhos fiéis. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Quantas pessoas nas nossas famílias estão frustradas com o evangelho, com o cristianismo, porque afinal de contas o pastor fulano fez isso, porque afinal de contas o ciclano fez aquilo, porque afinal de contas a minha igreja fechou, porque a minha igreja abriu, porque a minha igreja foi... Gente, o assunto é: que voz você está ouvindo? Porque aqui ele fala que é o Espírito
da verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. E a gente às vezes tem um sonho, às vezes a gente tem um êxtase, às vezes a gente tem um negócio bacana, é interessante, e Deus Ele se move como quer, quando quer, tem misericórdia de quem quer, e não tem misericórdia de quem Ele não quer, porque Ele é soberano. E a gente fica nessa confusão de que Ele é um bom pai, Ele é só bom pai, só bom pai, só bom pai. E Ele ama mesmo, Ele nos ama para valer, mas Ele também é juiz, Ele também é fogo consumidor, e Ele quer que toda madeira, toda feno e palho possa queimar, para que a gente fique como pedras preciosas em suas mãos, útil para a sua obra, útil para o Evangelho. Não interessa as nossas experiências ruins, mas saiba que as experiências boas, quando o Espírito da verdade falar com você, elas vão ter conexões, elas vão começar a fazer sentidos. Antes era uma voz, agora é o Espírito. Nossas experiências estarão incompletas sem o Espírito da verdade, porque a palavra nos garante, Ele os guiará a toda a verdade. Então você não está enxergando um pouco a verdade? Está um pouco sem paz? Paz é um assunto com Deus, não é um assunto circunstancial. Lembram? Minha paz vos deixo, minha paz vos... Então se a gente se relaciona com Ele, a gente tem. E se a gente não se relaciona e busca essa paz em circunstância, continuamos andando frustrados. Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, ou seja, eles viajaram de Jope para Cesareia, junto com a turma do Cornélio. Olha quem que teve ir atrás de quem, gente. Pega no seu espírito aí, por favor, por favor. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Sem o Espírito da verdade, tem um monte de amigo seu, um monte de parente nosso, que estão adorando outras coisas. Um homem bom, um homem justo, um homem que orava continuamente a Deus, um homem que as suas esmolas tocaram o coração do Pai, mas quando ele viu logo Pedro, ele já... Eu não sei se é só eu, mas essas pessoas precisam ver que só existe um meio para adorar esse Deus, e Ele está em Jesus, o Filho de Deus. É só assim, nós vamos começar a trazê-los a uma exatidão, e toda essa fé, toda essa força dessas pessoas, elas vão estar no lugar certo. Sem o Espírito da verdade, nós podemos desviar nossa adoração do único Deus, podemos nos prostrar pelos nossos instintos, e às vezes a gente está aqui queimando por Jesus. Nós temos um secreto por semana, ou 2, se tiver muito boa, né? Se der aqueles arrepios, e às vezes nós podemos nos prostrar a outras coisas, porque é aquilo que nos guia, é aquilo que nós temos dado prioridade, e talvez estejamos nos prostrando a essas coisas. Então quem tem que nos guiar é o Espírito que nos guiará a toda, e às vezes nós estamos sendo guiados pelo ventre, e às vezes nós estamos sendo guiados por outra coisa que nos afasta, que nos tira e que não edifica. Você já viu algum irmão no primeiro amor? Para mim é o Cornélio aqui. Ele acaba de receber o homem de Deus. Então, o irmão do primeiro amor, ele acaba de aceitar Jesus, e aqueles primeiros meses dele é incrível. Eu não sei se você lembra de quando você aceitou Jesus, mas geralmente eles entram na igreja, Laden, e eles ficam assim: não, aqui todo mundo é santo, aqui ninguém deve para ninguém, aqui é tudo top, mano, olha como é que louva aquele ali, olha como é que adora aquele ali, aquela pastora, nossa, a palavra dela, cara, aquilo, e na verdade, chega um raposa e fala assim: ó, eis que te digo, varoa. Já acabou, ela já treme toda, ela faz igual Cornélio. E sabe o que acontece? Nós
nós poemeiros, nós somos levantados em São José dos Campos, porque nós não temos interesse na noiva de Jesus. Vamos lá, nós não vamos fazer nada com essas pessoas que não seja o quê? Ministrar o Espírito que vai guiá-las em toda a verdade, a comunhão dos santos, a pureza do Evangelho, mas a prudência da serpente que diz assim: ei, se nós todos que estamos aqui fôssemos esta pessoa que você está expectando, nós não precisaríamos de Jesus, nós não precisaríamos do cristianismo, nós estamos aqui porque não somos bons sem Jesus, nós todos estamos aqui porque é com Ele que nós vencemos. Fique atenta, preste atenção. E aí a gente já não cai em tantas coisas, a gente tem um zelo para semear. Quando a gente tem o primeiro amor, a gente faz tantas loucuras, e a gente ainda fala assim: foi Deus que falou, foi Deus que tocou, mas na verdade foi alguma raposa que passou e lançou uma semente que nem era do céu, nem fazia parte do Espírito da verdade. E aí, como Cornélio, puro, com o coração puro, tocando o coração de Deus, nós podemos errar. Nós como igreja podemos errar com essas pessoas. O versículo 26, mas Pedro, olha o que a igreja de Jesus faz, mas Pedro fez levantar dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Quantos de nós fazemos isso? Ei, mano, não faz isso, cara. Não, porque eu quero te ajudar. Que me ajudar, mano? Eu estou aqui para ministrar Cristo na sua vida. Eu não tenho interesse agora com a noiva. E não faça negócio com as pessoas que acabaram de aceitar Jesus e entraram na família da fé. Não faça. Deixe que ela comece a comer, deixe que ela comece a ter instrução do Espírito Santo por si só, na sua devoção, nos seus dias. Claro que isso não é uma regra. Às vezes você faz negócio com alguém e ele aceitou Jesus depois. Vocês estão me entendendo? Amém? Aleluia. Eu estou falando de uma pureza que não está equilibrada na prudência de uma serpente. Geralmente, as pessoas que estão amando Jesus no primeiro amor, elas não têm essa prudência, e nós estamos aqui para ministrar na vida delas isso, para protegê-las, no poder do nome de Jesus. Não faça isso. Eu sou homem como você, eu não tenho interesse na noiva, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para orar por você. Vamos para o GC, vamos para os cultos, vamos crescer em Jesus. Não temos interesse na noiva. Atos 10, 27 diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Gente, sem ouvir esse Espírito da verdade, como Pedro, nós podemos usar a lei na hora que Deus pedir para usar a graça. Nós podemos fazer aquela confusão. Pedro ainda estava naquela coisa, Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha enviado o Espírito Santo, Pedro estava empoderado, e Pedro não queria sentar com os gentios. Claro que o ministério dos gentios estava com Paulo, mas ei, o bonde de Deus é um só, e lá no céu não vai ter repartições. Quantas vezes a religião nos fez nos separar de pessoas, porque afinal de contas tivemos êxtase, afinal de contas tivemos visões, afinal de contas tivemos revelações. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Vamos lá. Sem ouvir o Espírito da verdade, nós podemos ignorar irmãos que Deus tem acrescentado, ou segurar aqueles que Ele não quer que se sente à sua mesa. Vocês entendem que não há uma regra, porque Ele os guiará a toda a verdade. E às vezes a gente pega a graça. Tem pessoas que negaram a fé, que destruíram os preceitos do Senhor, os princípios do Senhor, e hoje estão se apoderando de uma graça libertina. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para usar a graça de Jesus, o Filho de Deus. Só tem uma, e que Ele já fez é o suficiente.
para que a gente se arrependa, para que a gente se alinhe, para que a gente não seja parcial com as pessoas, para que a gente entenda realmente se somos a voz na nossa família, ou se estamos matando a nossa família em nome de Jesus. Porque afinal de contas, o pastor orou lá, e nós temos que chegar na família, e tem que arrebentar tudo, e depois o Espírito Santo que cure. Ei, sai fora, eu não preguei isso não. Eu preguei que você deve pagar um preço de oração por essas pessoas, e você vai ter o discernimento, se essa mesa é sua, ou se é de outro irmão. E o que dá para a gente ir fazendo enquanto isso, é manifestando a nossa santidade. Se coloca de pé. Sem cruz, nossas experiências serão vazias. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. O 10:36 diz assim: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. É aqui o ponto central. Nós precisamos engolir o nosso choro e começar a levar Jesus para as pessoas, de fato, verdadeiramente, pessoas com fé até melhor, mais apurada que a nossa, porém em lugares errados, em situações erradas, com um espírito de troca e não de adoração. Mas Deus conta com filhos fiéis, Deus conta com os filhos que vão discernir o corpo hoje. No nome de Jesus, feche os teus olhos. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Ei, está na hora de você ter uma reciclagem com o Espírito Santo aí, porque a gente às vezes está expectando que uma pessoa ou outra receba o Espírito Santo por um atendimento, por um aconselhamento, por algo, e às vezes nós é que estamos precisando desse renovo, nós é que estamos precisando fechar com Ele de novo, nós é que precisamos soltar a voz dessa máscara aí e falar: Jesus, está apagado alguma coisa aqui, porque eu não estou tendo paixão, mas eu quero, porque o Senhor é o dono do querer, o Senhor é o dono do efetuar. Eu não estou aqui para queimar para que eu seja salvo, eu estou aqui para queimar pela sua obra, pelas suas coisas, pelo que o Senhor tem para nós, e eu vou encontrar sentido na minha vida nisso. Vamos lá, ouça essa canção agora e comece a falar com Deus aí. Eu não sei qual é a sua subjetividade, eu não sei aonde que você precisa voltar, mas eu também não sei aonde que você precisa destravar e avançar no poder do nome de Jesus. Nunca foi circunstancial o seu chamado, a circunstância do seu chamado foi na cruz, no sangue de um Deus que foi derramado. Já foi, o melhor dele já veio. Feche teus olhos aí.